Você vai pegar a sua Bíblia, nós vamos juntos abrir a Bíblia e estudarmos a Bíblia. Hoje, quarta-feira, é dia de estudo bíblico, é dia de nos alimentarmos da palavra de Deus, é dia de recebermos o alimento que vem do céu, o alimento que vem de Deus. E nós estamos aí nessa exposição da carta aos Hebreus. Nós vamos hoje para o capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 6, onde nós estaremos falando sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Então, dá um tempinho aí, um minutinho aí para você pegar a sua Bíblia. Paz, irmã Maria Antônia, Deus te abençoe. Cavalcante, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão conosco. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Irmãos, nós vamos orar nessa hora, vamos pedir a bênção de Deus. Tá bom? O som tá saindo tranquilo aí, legalzinho o som, estão conseguindo entender direito? Dá um alô. Dá um alô aí para nós se o som está bom. Glória a Deus. Então vamos, irmãos, darmos início nesta noite ao nosso estudo da palavra do Senhor. Todas as quartas-feiras é o nosso tempo de encontro com a palavra de Deus. Obrigado, Angélica, que o som tá bom. Vamos orarmos nessa noite. Eu quero convidar você aí na sua casa agora a fechar os seus olhos e nós temos esse tempo de oração. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, ó Deus, por este momento que o Senhor tem separado, que o Senhor tem preparado, ó Deus, para estarmos estudando a palavra, refletindo na palavra do Senhor. Pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, ó Pai. Agora eu oro para que o Senhor esteja visitando, meu Deus, cada servo do Senhor, cada serva do Senhor que se encontra agora no seu lar, na sua casa, meu Deus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja agora ministrando a esse coração, Senhor. Ó Deus, nesses dias de quarentena, que o Senhor esteja abraçando, confortando, renovando, restaurando, ministrando, Pai, a estes corações. E agora que nós vamos estudar a Tua palavra, nós oramos para que o Espírito Santo nos ilumine, Senhor, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Deus, edifica-nos nesta noite através da Tua santa, bendita e preciosa palavra. Nós oramos em um nome precioso de Jesus. Amém. Pegue agora a sua Bíblia e vamos à carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 3. Você pega a sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabelece todas as coisas é Deus. E Moisés
era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Irmãos, você que tem estado acompanhando os estudos, tem ido à igreja, agora nós não esses dias não estamos nos reunindo, não é? Estamos sentindo falta aí dos irmãos, né? Mas você que tem acompanhado o estudo da palavra do Senhor, você tem visto, nós falamos na palavra introdutória, essa carta é uma carta que ela é escrita lá por volta do ano 65 depois de Cristo. Essa carta ela foi enviada, endereçada para judeus cristãos. Esses judeus cristãos, eles foram evangelizados, eles receberam a palavra, e alguns dessa comunidade judaica se converteram ao evangelho, outros se convenceram do evangelho, e nós temos aqueles que eles não foram convertidos e nem convencidos. Então veja bem que nós temos 3 grupos de pessoas que está englobada dentro do propósito dessa carta. E o que acontece então? Esses judeus cristãos, eles estavam passando por um tempo de muita perseguição. Estavam sendo perseguidos agora, porque até então o cristianismo era uma religião ilegal, e todos aqueles que eram cristãos, eles eram perseguidos. O que acontece agora com esses judeus, que eles haviam deixado a lei de Moisés, eles haviam deixado as práticas judaicas, eles haviam deixado os sacrifícios do templo, eles haviam deixado toda a religião judaica para trás. Agora, eles pensam assim, olha, eu abandonei o judaísmo, deixei todo o ritual, deixei a lei, deixei Moisés, deixei tudo para trás, estou sendo perseguido, estão me perseguindo, e eu acho que a melhor coisa agora é eu retornar ao judaísmo. Pelo menos eu não vou perder meu emprego, vou receber meu emprego de volta. E há vários questionamentos. São perseguidos, querem voltar à lei de Moisés, querem voltar às práticas judaicas, aos rituais antigos. E o autor de Hebreus, a proposta dele, nós não sabemos quem é o autor, mas vamos dizer, o Espírito Santo é o autor. Ele está por trás daquele que escreveu. Então o autor aqui é o Espírito Santo. O que acontece? Esses cristãos que eles estão querendo retornar agora, abandonar a sua fé, voltarem atrás, desistirem de Jesus, o autor, ele tem a ideia nessa carta, ele quer convencê-los de que eles estão errados, de que Jesus, ele é superior. Então nós já vimos no capítulo 1 de Hebreus, ali nos primeiros versículos, que Jesus, ele é superior aos profetas. Ele é a revelação maior. Depois vimos que Jesus, ele é superior aos anjos. E agora o autor, ele vai mostrar que Jesus, ele é superior a Moisés. Então no capítulo 1, ele diz que Jesus, ele é melhor do que todos e do que tudo. Capítulo 2, ele vai dizer que Jesus é melhor do que os anjos. E agora no capítulo 3, ele vai dizer que Jesus, ele é melhor do que Moisés. E na sequência do texto bíblico, ele vai apresentando essa superioridade de Cristo, superior a Arão, superior
Josué, ele é superior à antiga aliança, superior aos sacrifícios veterotestamentários, ele é superior a todas as coisas. Quando nós chegamos agora no início do capítulo 3, nós fizemos a leitura aí a partir do primeiro versículo, e o escritor começa dizendo: considere o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão, Jesus. Então a ideia dele agora, ele vai apresentar, ele vai nos mostrar essa centralidade, como ele já vem mostrando, da pessoa de Jesus. Só que ele tem um problema sério agora. O autor tem uma grande dificuldade agora, porque ele, nas suas palavras, ele vai mostrar para aqueles crentes que estavam querendo retornar ao judaísmo, que estavam querendo retornar à lei de Moisés, que estavam querendo retornar às práticas judaicas. Ele vai dizer que Jesus, ele é melhor do que Moisés. E aqui nós temos, vamos dizer, um problema sério. Por quê? Na mentalidade, no pensamento judaico, no pensamento do judeu, não existia uma figura mais sublime, tão singular, tão importante como Moisés. Moisés, ele era a figura central dentro do judaísmo. Ele era estimado, ele era visto acima de qualquer um outro personagem do Antigo Testamento, qualquer um outro personagem dentro, vamos dizer, do sistema judaico. Então ele é um homem estimado, ele está acima de qualquer um outro judeu que viveu. Ele era aquele homem que para o judeu foi aquela pessoa com quem Deus falou cara a cara. Foi aquele homem que viu a glória de Deus, ao ponto dessa glória ser transferida para o seu rosto, que as pessoas não podiam contemplar a face de Moisés. Tamanho era o brilho, tamanha era a glória de Deus sobre a vida dele. Moisés foi aquele homem que tirou Israel do Egito. Ele foi um homem de Deus, um homem extraordinário, aquele homem que Deus, ele deu a lei a Moisés. Por isso é chamado a lei de Moisés. Então, lei e Moisés são sinônimos. Então, pense bem, para um judeu, é como se alguém chegasse hoje para você e dissesse assim: olha, eu quero apresentar para vocês alguém que é superior a Jesus. Você ia dizer: não, de jeito não existe isso. E claro que nós sabemos que não existe ninguém superior a Jesus. É uma suposição. Mas naquele momento a mentalidade deles é que não existia ninguém superior à figura de Moisés. O judeu, ele acreditava que Moisés era até superior aos anjos. Porque, olha, essa era a mentalidade judaica. E o judeu dizia: olha, aos profetas Deus falou sonhos, visões, mas a Moisés Deus falou cara a cara com ele. Você vai ver Deus falando com Moisés lá na sarça ardente. Você vai ver Deus falando com Moisés lá no Sinai. Você vai ver Deus escrevendo da própria mão os 10 mandamentos e dando a Moisés esses 10 mandamentos. Há uma ação toda extraordinária desde pequeno na vida de Moisés,
quando Deus preserva a vida de Moisés ali no rio Nilo, quando ele é jogado, colocado pela sua mãe até a sua morte. E Deus o sepultou, nós não sabemos, ninguém sabe onde foi colocado o corpo de Moisés. Então veja a singularidade, a importância de Moisés para o judeu. Aquele que estruturou, que deu todos os rituais da religião judaica, todo o sistema levítico de sacrifícios, vem através da pessoa e da figura de Moisés. Então Moisés é o grande Moisés, essa grande figura. E agora o Espírito Santo, através desse escritor, ele quer convencer aquele judeu. Você precisa entender isso para você entender esse texto. O Espírito Santo, ele quer convencer aquele judeu que acha que Moisés é muito importante, e foi muito importante, e o Espírito Santo quer convencer esse judeu, quer mostrar para ele que Jesus é mais importante do que Moisés. Por isso ele diz, considere Jesus. Considere a pessoa de Jesus. Então, nesse texto bíblico, do versículo 1 ao versículo 6, o Espírito Santo ele vai apresentar as evidências para apoiar essa superioridade, essa supremacia de Cristo em relação a Moisés. E aí nós vamos estar olhando para esse texto dentro dessas três perspectivas. O Espírito Santo vai dizer que Jesus ele é superior a Moisés em seu ofício, em sua obra e em sua pessoa. Então, primeiro, vamos observar. Jesus é superior a Moisés em seu ofício. Vamos para o versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando o autor, quando o Espírito Santo, ele escreve, ele dita, ele apresenta esse texto, e algumas versões, talvez aí na sua Bíblia, comece o texto com essa palavra, a tradução que eu estou, vai dizer por isso, mas tem outra tradução que vai começar portanto. Então, vamos olhar para esse versículo, primeiro, os detalhes desse versículo. A primeira palavra é portanto. Essa palavra nesse texto significa que ele está construindo algo, que ele está falando algo com base no que ele falou atrás, com base no que ele falou, capítulo 1, capítulo de número 2, ele está dizendo, portanto, com base no que eu acabei de dizer. Então ele está dando um passo agora atrás. Ele está dizendo, com base no que eu acabei de dizer, considere Jesus. Para isso, você precisa saber o que ele acabou de dizer, do capítulo 1, e aí, capítulo de número 2. Se você observar, lá no versículo de número 9, ainda do capítulo de número 2, você vai perceber que Jesus, ele é feito um pouco menor do que os anjos. Depois ele vai dizer que Jesus, ele é o capitão da nossa salvação. Ele vai dizer que Jesus, ele é o nosso santificador. Ele acabou de dizer que Jesus, ele nos chama de irmãos. Ele acabou de dizer que Jesus Cristo, ele neutralizou, ele aniquilou, ele destruiu Satanás, ele destruiu a morte.
Ele acabou de dizer que Jesus, ele tem o poder de libertar o homem, de nos libertar da escravidão. Veja bem, ele está dizendo, ele diz tudo isso no capítulo anterior. Sendo que lá no capítulo 1 ele já falou que ele é a expressão exata do seu ser, ele é o Criador, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que tudo. Aí ele está dizendo, por causa de tudo isso, considere Jesus. Por causa do que eu disse sobre Jesus, portanto, irmãos santos, considere. E aí ele vai dizer agora que tipo, vamos dizer, qual o seu ofício, qual é o trabalho que ele vai realizar. Então, quando nós olhamos para o texto que nós lemos, olhando para esse texto, ele começa, portanto, santos irmãos. Veja bem, ele fala, portanto, relacionado ao ano passado, e agora diz, portanto, santos irmãos. Ele agora está chamando, vamos dizer, identificando esses crentes como santos e irmãos. Santos e irmãos. E se você olhar, até alguns escritores vão dizer, então esse texto aqui, porque o autor está dizendo a palavra irmãos, usar o termo irmãos, ele foi um livro direcionado para os gentios. Não, nós vamos olhar diversas vezes na Escritura Sagrada, se você observar depois lá em Atos capítulo 2, versículo 29, Atos capítulo de número 13, versículo 38, você vai perceber que algumas vezes esses judeus, eles eram chamados de irmãos. Por exemplo, Atos 2:29. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Quer dizer que aqui a palavra de Pedro aqui era focada para os judeus que estavam ouvindo ali naquele momento. Esse termo, irmãos, se referia aos judeus. Mas quando ele diz santos irmãos, ele está incluindo agora, englobando dentro dessa expressão todos os crentes. Todos aqueles que aceitaram Jesus, seja judeu, seja gentil, agora todos agora são santos irmãos. Por que isso? Porque se você olhar lá no capítulo 2, no versículo de número 11, no capítulo 2, versículo 11 diz, pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então esta passagem, esse texto, ele nos mostra que todos aqueles que receberam Jesus, que creram na palavra de Deus, eles são santos e eles são irmãos. Fazemos parte de uma família. Fazemos parte agora de um povo, que é o povo de Deus. Então, irmãos, santos irmãos, quando ele usa a palavra santo, o termo que ele está usando aqui é pessoas que foram separadas. Separadas com um propósito, separadas com um objetivo. Nós fomos separados para Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus. Nós somos separados para estar com Deus, na presença de Deus. Assim como aquelas vasilhas lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, elas eram separadas para o uso exclusivo do tabernáculo. Ninguém poderia usar em um outro local aqueles utensílios. Assim também, eu e você, nós fomos separados. Nós somos santos irmãos. Nós somos santificados. Nós somos separados, chamados para ser santos, chamados para andar
com Deus, designados para o serviço do Senhor, para a adoração, para se envolver com Deus, para honrar ao Senhor, para viver na presença do Senhor. Então veja que o autor diz: primeiro, nós somos chamados de santos irmãos. Segundo, ele diz que nós somos chamados a participar de uma vocação celestial. Nós somos participantes de um chamado celestial. Somos chamados a participar do reino celestial que está por vir. Então, quando nós experimentamos essa salvação em Jesus, nós somos chamados por Deus a compartilhar agora das bênçãos celestiais, dessa vocação, desse chamado celestial. E se você olhar para o livro de Hebreus, você vai perceber que essa ideia do celestial, que essa ideia do chamado para o que é de cima, está muito presente. Você vai descobrir que no livro de Hebreus quase tudo é apontado para o celestial. Por quê? O autor vai dizer que você tem um lar celestial, temos uma Jerusalém celestial, temos um chamado celestial. E isso vai confirmar com Efésios capítulo 1. Quando Paulo, em Efésios, no capítulo 1, lá no versículo de número 3, você pode observar, você vai ver que Paulo diz que nós estamos vivendo, que nós estamos nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados. Lá em Colossenses 3:1 ele vai dizer: e quando a Cristo se manifestar, a vossa vida que está escondida em Cristo. Então, perceba isso, que a sua vocação, que o seu chamado é um chamado celestial. Então, o autor está dizendo: portanto, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Aí agora ele vai falar vamos dizer, do ofício de Cristo. E ele vai falar que Jesus, ele vai o chamar de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como apóstolo, Jesus, ele representou Deus diante dos homens. Isso é claro na palavra, que Jesus, ele veio para nos apresentar. Ele veio para revelar, ele veio para mostrar quem é Deus para mim e você. Ele veio revelar a pessoa de Deus, mostrar a pessoa de Deus. Então ele vem trazendo a revelação de Deus para o homem. Ele diz: olha, aquele que me vê, aquele que vê a mim, ele vê o Pai, porque eu sou a revelação. Nós já vimos isso no capítulo 1 de Hebreus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a manifestação de Deus. Agora, quando Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele nos apresenta diante de Deus. Como apóstolo, ele traz Deus até a nós. E como sumo sacerdote, ele nos apresenta diante do Pai, diante de Deus. Então o autor, ele está dizendo: considere Jesus como apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. O que seria essa nossa confissão? Vamos dizer, a verdade que nós cremos. A palavra que nós cremos. É a nossa confissão. Alguns escritores dizem que se refere ao corpo de doutrina. São aquelas verdades que nós confessamos, que nós acreditamos, que nós estamos dispostos a morrer
duvidar, não negociar essas verdades. Essa é a confissão que ele está dizendo. Então ele está dizendo, considere Jesus como o apóstolo de nossa confissão. Se você olhar, essa é a primeira vez, essa expressão apóstolo da nossa confissão que vai aparecer nas Escrituras. E quando usa o nome Jesus, considere Jesus, ele está apresentando à humanidade o que ele falou já no capítulo de número 2, ele falou sobre essa humanidade de Jesus que vem, que nasce de uma virgem, desse Jesus que ele é obediente ao Pai, que ele cumpre o propósito do Pai. Então veja bem, que ele é o enviado. O apóstolo é o quê? Aquele que é enviado, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado sob, debaixo da autoridade de alguém. Então que veja que primeiro Jesus, ele é o enviado de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Esse termo apóstolo também, ele vai ter a ideia de um embaixador de Deus, aquele que fala em nome de Deus, aquele que representa o seu país. E o Evangelho de João vai ser muito claro nos textos que Jesus, ele é esse enviado de Deus. Se você ler depois João 3:17, versículo 34 ainda do capítulo de número 3, João 5, 36 ao 38, você vai perceber isso, que Jesus, ele vem para cumprir o propósito do Pai, para cumprir a vontade do Pai. Ele diz, olha, eu não faço nada a partir de mim mesmo, mas eu faço a vontade daquele que me enviou, eu faço a vontade do Pai. E se eu quero conhecer o Pai, eu preciso conhecer Jesus. Então o que ele está dizendo, mostrando nisso? Que assim como Moisés foi um enviado de Deus para libertar o povo de Israel lá da terra do Egito, como Moisés foi enviado em nome de Deus, Jesus, ele é um apóstolo enviado por Deus para redimir o mundo, para redimir um povo seu, exclusivamente zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. Então Jesus, ele é o apóstolo enviado para ser nosso Redentor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas, aquele que derramou o seu sangue para comprar pessoas que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 9. Então veja que o autor está apresentando os ofícios de Cristo. Ele está dizendo, considere, esteja atento, veja, focalize, esteja atento quem é Jesus. Porque essa palavra considerar é você olhar para um objeto, mirar aquele objeto, até você poder aprender algo com aquele objeto. É aquela mesma expressão que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz, olha, considerai os corvos, as aves dos céus. Considerai, olhe, fique atento. É o que o autor está dizendo, fique atento, olhe para Jesus. Então, primeiro eles considerem Jesus como um apóstolo da nossa confissão. Depois eles considerem Jesus como sumo sacerdote da nossa confissão. Se Moisés, ele foi o intercessor do povo, como, vamos dizer, sempre estava ali diante de Deus, intercedendo, clamando pelo povo. E Arão depois foi instituído sumo sacerdote. Jesus é em muito maior grau, maior do que ambos. Porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Jesus, ele nos leva agora até a pessoa de Deus. É interessante que esse termo sacerdote, o termo latim para essa palavra é pontífice, que significa construtor de pontes, mediador. Então Jesus é aquele que
construiu a ponte entre nós e Deus. Ele nos leva a Deus, ele nos aproxima de Deus, ele até hoje intercede por nós. Então perceba que o autor, ele está querendo mostrar, o propósito dele é convencer aquele grupo que Jesus, ele é superior a Moisés. E primeiro ele diz, olha, ele é superior no seu ofício. Por que ele é superior no seu ofício? Porque ele é o apóstolo enviado de Deus. Ele é enviado de Deus. Porque ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, primeiro, ele é superior a Moisés por causa do seu ofício. Segundo, ele é superior a Moisés por causa da sua obra, por causa daquilo que ele fez. Versículo 2 ao 4, ele vai dizer, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Você já prestou atenção que antes do Espírito Santo dizer que Jesus é superior a Moisés, ele vai apontar as semelhanças, porque ele não, o Espírito Santo, irmãos, ele é muito sábio na maneira como ele trabalha. Ele não ia chegar para aquele judeu que cria que Moisés era figura extraordinária e dizer, olha, Jesus é superior a Moisés, ele é maior do que Moisés. Não, irmãos, o Espírito Santo, ele sabe, vamos dizer, ele é diplomático, ele sabe como trabalhar, como convencer, como agir. Então, primeiro, ele vai apresentar as semelhanças. As semelhanças. Ele vai dizer que Jesus e Moisés foram homens fiéis. Preste atenção no versículo de número 2. Como também foi Moisés em toda a sua casa. Como também foi Moisés. Como Moisés foi fiel em toda a sua casa, assim também Jesus. No versículo 5 vai dizer, mas Moisés foi fiel em toda a sua casa. Então, antes que ele fale da diferença entre Jesus e Moisés, ele vai falar sobre as semelhanças, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Então Jesus, ele foi fiel àquele que o enviou. Quem o enviou? O Pai. Ele foi fiel a Deus, ao projeto de Deus, ao plano de Deus, à palavra de Deus, aquilo que Deus o designou. E aqui nós podemos aplicar a nossa vida. Nós somos chamados por Deus, enviados por Deus, e a Bíblia diz que os dispenseiros, eu e você somos os dispenseiros de Deus, requer que esses dispenseiros, eles sejam fiéis. É a mesma palavra que foi usada ali para Moisés e para Jesus. Uma pessoa fiel a Deus é uma pessoa que toda a sua vida converge, toda a sua vida está focada na palavra, no projeto, no plano, naquilo que Deus tem estabelecido em sua palavra. Então você percebe que o autor está apresentando aqui as semelhanças entre Moisés e a pessoa de Cristo, para depois ele mostrar, vamos dizer, as diferenças que existem entre ambos. Primeiro ele diz, olha, Moisés foi fiel, Jesus também foi fiel. Ele começa com as comparação, dizendo que se um foi fiel, o outro também foi fiel. Depois ele vai mostrar que Jesus, ele é maior que Moisés. Se Jesus e Moisés eram homens fiéis, o autor destaca aí a fidelidade de Moisés na casa de Deus. O cristão deve considerar agora a fidelidade de Cristo naquilo que ele realizou. Agora ele vai dizer que Jesus, ele é digno de maior glória do que Moisés. Por quê? Porque o construtor da casa
é maior do que a casa. O versículo 3 e 4 é bem claro em relação a isso. Porque ele é tido, quem é esse ele? A pessoa de Jesus. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. O ponto principal aqui é que, embora Moisés ele tenha sido um grande homem, tenha sido um grande líder, um grande personagem na mentalidade do judeu, ele foi apenas um membro dentro da casa de Deus. Ele foi apenas um membro. Depois o texto vai dizer que ele foi um servo na casa de Deus. Mas Jesus é o construtor da casa. E quando fala que Jesus, fala que aquele que constrói a casa, a palavra casa aqui não está se referindo a uma casa física, material, mas ao povo de Deus. Então casa aqui, nesse texto bíblico, é sinônimo de família de Deus. Então o que ele está dizendo? Moisés foi fiel a Deus, servindo a igreja lá do Velho Testamento, lá no deserto, durante 40 anos. No entanto, Jesus ele é digno de maior glória do que Moisés, porque ele é o fundamento, ele é o dono, ele é o edificador, ele é o protetor, foi ele que estabeleceu a igreja. Foi ele quem redimiu a igreja, ele é o salvador da igreja, ele é o noivo da igreja, e a igreja agora ela é composta de judeus e composta de gentios que se arrependeram e creram na pessoa de Jesus. Efésios 2:14 vai dizer que é de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um só povo, uma só igreja. Então Jesus ele é o construtor, Deus é o construtor de todas as coisas. Ele está mostrando, evidentemente, que Jesus ele está em uma classe totalmente diferente da de Moisés. Porque Moisés ele era um líder na casa de Deus. Jesus foi aquele que construiu a casa. Foi aquele que estabeleceu a casa. Se foi Moisés quem guiou o povo durante na saída ali da terra do Egito, foi lá, libertou o povo, esteve com o povo no deserto durante 40 anos. O maravilhoso é que quem estava por trás de tudo isso, quem projetou tudo isso, quem, estava com as pautas dos eventos do dia na nação de Israel, foi Deus, foi Jesus. Então ele é maior, porque ele que vai organizar, que vai construir a casa. Como que vai construir um povo? Com Abraão, chamando Abraão lá de Ur dos Caldeus. Então você percebe que Jesus e Moisés eram homens fiéis. Jesus é digno de maior glória do que Moisés, pois o construtor da casa é maior do que a casa. Então, primeiro nós vimos que a superioridade de Cristo em relação a Moisés está no seu ofício. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é superior em sua obra, naquilo que ele fez, naquilo que ele realizou. Esse texto tem muito mais coisa. Se você observar, não somente ele é o construtor da casa, mas ele nos fez santos, ele nos fez irmãos, ele nos fez chamados para uma vocação celestial. Agora a terceira razão que o autor vai apresentar é que Jesus é superior em sua pessoa. E ele vai dizer aí, versículos 5 e 6, quando ele vai dizer: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, preste atenção, no versículo 5 diz: Moisés como servo na casa, Cristo como filho na casa, mas Cristo como filho sobre a sua casa, sobre a sua própria casa,
Aí agora ele vai dizer que casa é essa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, o filho, ele é sempre maior do que o servo. Quem foi Moisés na casa de Deus? Junto com o povo de Deus. Aqui é a casa de Deus, aqui é o povo de Deus, a igreja de Deus. Quem foi Moisés? Um servo. Versículo 5. Como servo. Quem foi Jesus na casa de Deus? O filho. Moisés é o servo, Jesus é o filho. Então o autor aos Hebreus, e quando ele vai usar, o autor aos Hebreus, quando usa a palavra aqui, servo, para Moisés, não é aquele termo que, quando Paulo usa lá, por exemplo, Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus. Mas aqui é o servo livre. O escritor, ele está dizendo que Moisés era um servo na casa de Deus. Jesus era o construtor da casa. Jesus é o filho na casa. Então você percebe que em sua pessoa, Jesus, ele é maior do que Moisés. Porque Jesus é filho e não um servo. Um servo, um criado da casa, ele fica por um tempo. O filho permanece para sempre, porque a casa é sua própria casa. Então perceba que Jesus, ele é visto como o construtor da casa. E aí vai dizer que quem fez todas as coisas foi Deus. Olha a mentalidade do escritor. Ele vai chegar, ele começa de uma maneira ao ponto que ele vai dizer que Jesus é Deus. Por isso ele é superior a Moisés. Quando o autor começou a epístola, nós já vimos isso. Foi o nosso primeiro estudo. Nós falamos sobre isso lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então você percebe que Jesus é maior que os profetas, maior que os anjos, é maior que Moisés, porque ele é Deus. Moisés é o criado da casa, é o servo da casa. Agora a casa é de Jesus. A casa pertence a Jesus, porque ele é o filho. Porque ele é o filho. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus é a casa de Deus. Não é as quatro paredes, irmãos, que é a casa de Deus. É eu e você, quando estamos como povo, como igreja de Deus. Quando você olha para 1 Timóteo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Agora, o que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então nós somos a casa. Eu e você somos a casa de Deus. A morada de Deus, a habitação de Deus. E aí ele encerra esse texto, dando a evidência, dando a garantia de que nós somos a casa de Deus. Essa casa espiritual, essa morada espiritual. E como nós sabemos disso? Como podemos ter certeza de que somos a casa dele? Como você pode ter certeza que é a casa de Jesus? Que você pertence a ele. Versículo de número 6. Se nos apegarmos firmemente à confiança e ao gozo da esperança até ao fim. Versículos
Número 6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Isso significa, isso mostra, irmãos, que essa continuidade é a prova da realidade. O que seria isso? Que permanecer em Jesus e até o fim conservar firme essa confiança é a prova de que somos casa de Deus. É o que o autor está dizendo aqui no versículo de número 6 de Hebreus, capítulo de número 3. Então perceba, se você olhar para as Escrituras, você vai perceber inúmeras e inúmeras vezes Jesus falando dessa realidade. João 8,31, ele vai dizer, olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então quem é a casa de Deus? É aquele que permanece por causa. Ele vai permanecer por causa de quê? Porque às vezes muitas pessoas pensam assim. Não, então já que eu sou casa de Deus, já que eu sou morada de Deus, já que Deus me salvou e eu vou permanecer, eu vou até o fim, eu posso viver de qualquer jeito. Não. A evidência de que eu e você somos casa de Deus é justamente permanecer na palavra dele. Irmãos, e nós permanecemos não é por causa de nós mesmos, não é por causa da nossa capacidade, da nossa habilidade, porque somos melhores, não, nós permanecemos por causa da misericórdia, por causa da graça de Deus, por causa da bondade de Deus, porque nos fazer casa de Deus, nos tornar casa de Deus, não é obra nossa, irmãos. Você não se torna casa de Deus por você mesmo, porque você não é salvo por você mesmo. Você é salvo, você é casa de Deus por causa de Deus. Deus nos fez, Deus fez a mim e Deus fez a você casa de Deus. A habitação de Deus, nós permanecemos por causa da misericórdia dele. Então, a evidência de que alguém é um discípulo de Jesus não é dizer que é um discípulo de Jesus. Não é apenas ter uma confissão externa, uma confissão nos seus lábios. É ter uma realidade que acompanha essa confissão. É ter uma realidade que evidencia essa confissão de que você é casa de Deus e que você é discípulo de Jesus. E aí você precisa continuar, permanecer. É uma possessão da palavra. É você tomar posse, encarnar na sua vida a palavra, viver a palavra, evidenciar a palavra, evidenciar esse compromisso com a palavra, esse compromisso com Jesus. Então veja que aqueles cristãos judeus, eles estavam sendo perseguidos, maltratados. Muitos haviam perdido suas casas, seus trabalhos. Eles eram objetos de escárnios, de zombarias. Eles eram objetos de todos os tipos de vitupérios. Eles eram objetos de inúmeras coisas. E agora muitos estavam pensando em voltar atrás. E o autor está dizendo, olha, você agora é casa de Deus, você agora é morada de Deus. Então mesmo sob debaixo da pressão, da perseguição, você precisa assumir esse compromisso com Deus. Porque, irmãos, quando tudo vai bem, é muito fácil termos uma confissão nos lábios.
uma expressão de adoração, de louvor a Deus. É muito fácil. Agora, no entanto, quando nós estamos sendo esmagados pelas pressões da vida, pelas circunstâncias, pela insegurança, pelo medo do amanhã, e agora o que vai ser, o que pode acontecer, é nesse momento que muitos tentam desistir, voltar para trás. Mas a nossa esperança é que a palavra de Deus nos diz, lá em João 6,39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Deus deu você para Jesus. E a nossa realidade agora, como casa de Deus, como povo de Deus, a nossa realidade agora é de cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. Nós precisamos guardarmos firmes até o fim. Guardarmos, permanecermos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, o Tiago vai dizer: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, para que se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e ele vai e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. É aquele que olha para a lei e permanece na palavra. Assim, irmãos, o Espírito Santo, nesse texto de Hebreus 1, capítulo 3, o versículo 1 ao 6, ele nos apresenta essa grande verdade. Esse grande fato de que Jesus Cristo é um filho, Moisés apenas um servo. Que somos parte de sua própria casa. Se somos verdadeiros crentes, isso precisa ser evidenciado em nossa continuidade, em nossa permanência na fé, em nossa permanência na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, Jesus, ele é superior a Moisés, por causa do seu ofício, por causa da sua obra e por causa da sua pessoa. O autor estava dizendo para aqueles crentes: voltar para trás, voltar para a lei, voltar para Moisés, é você trocar a realidade pela sombra. É você trocar o superior pelo inferior. É você trocar o melhor pelo que é bom, vamos dizer, que é mais ou menos. É você voltar para trás. É isso que ele está dizendo para aqueles crentes. Ele mostra, e ele vai, ao longo dessa carta, ele vai provar, ele vai mostrar que não vale a pena desistir de Jesus, que não vale a pena voltar para trás. E ele diz, por isso ele vai dizer, considere Jesus. E eu quero encerrar esse estudo, essa noite, dizendo o mesmo para você. Considere Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Esteja focado nele, na pessoa dele, esperando nele, esperando na palavra dele, confiando tão somente no que ele pode fazer em sua vida, porque ele é grande e poderoso. Então não pare, não desanime, permaneça firme em Jesus. Na próxima semana, com a graça de Deus, nós daremos continuidade ao nosso estudo bíblico na quarta-feira, no mesmo horário.
E também, até domingo, nós temos o nosso culto às 18 horas. Deus tem uma palavra. Vamos estar lá. Uma palavra especial para o seu coração. Mas até domingo também nós vamos ter um outro momento de encontro, que eu quero convidar você para estarmos aqui. Vamos aproveitar esse tempo para estudarmos a Bíblia junto. Eu vou estar colocando aí os horários no Facebook, os horários das nossas lives, para nós sentarmos aqui e estudarmos a Bíblia. Quero orar com você essa noite, pedindo a graça dele, pedindo a bênção dele, que ele te abençoe, que você permaneça firme na presença dele, olhando para ele, esperando nele, confiando nele em cada momento da sua vida. Considere Jesus. O autor está dizendo, fique atento, fixe seu olhar, esteja fixado nele, olhando só para ele, que nada mais venha roubar, venha tirar a sua atenção. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, esta noite. Eu quero te glorificar por esse tempo que estivemos juntos aqui com os teus filhos, estudando a tua palavra. Deus, recebendo da tua palavra, eu quero, Deus, abençoar a cada um deles. Eu quero pedir que o Senhor esteja visitando cada um agora no seu lar, na sua casa, ali na sua família. Esteja, Senhor, renovando a fé de cada um deles, dando forças a cada um deles, estendendo as tuas mãos potentes, as tuas mãos poderosas, que o Senhor venha dar forças, que o Senhor venha renová-los, venha trazer um avivamento a cada família, meu Deus, a cada lar, que seja um tempo de nos voltarmos para nos enchermos da tua palavra, Senhor. Deus eterno, nos dê fome e sede da tua palavra, nos dê desejo, meu Deus, de nos alimentar, ó Pai, com o pão do céu, que é a tua palavra, com o maná do céu, que é a tua palavra, Senhor. Eu te bendigo nesta noite, glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. E abençoa a tua igreja, guarda a tua igreja, sustenta os teus filhos. Que a mão potente e poderosa do Senhor seja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja contigo e que você esteja olhando para Jesus. Não desista, continue firme cada dia mais. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus.